E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui para mais uma videoaula para vocês. E a galera que ainda não tem conhecimento das videoaulas, acessem o canal lá, Professor Gabriel Spinelli, procurem, vão encontrar, já tem 2 videoaulas disponíveis para vocês, Independência dos Estados Unidos e Independência da América Espanhola. E a videoaula de hoje trata-se de um processo de independência, um pouco diferente, com um nome um pouco diferente, que é a descolonização da África e da Ásia. Por que descolonização é um processo de independência? Vocês vão entender que o contexto é um pouco mais complexo, um pouco mais amplo e que não foi um processo tão comum quanto as demais independências, que vieram baseadas em ideais iluministas e tudo mais. A ideologia aí para esse processo de descolonização é um pouco diferente. Para quem ainda não assinou o canal, vai lá, se inscreva, Gabriel Spinelli, e aí sempre que tiver um vídeo, e a proposta é jogar 2 vídeos por semana, como é a primeira semana, eu estou jogando aí 3 vídeos para vocês terem bastante conhecimento. O Enem está por aí, tem vestibulares fim do ano, a galera está indo, provas mensais, provas bimestrais, então a ideia é contribuir para que vocês consigam entender um pouco melhor, de uma maneira mais complicada, a história geral e a história do Brasil. Vamos ao que interessa. Descolonização da Ásia e da África, ou como abordam nos livros, África e Ásia. O que é importante a gente pensar para entender a descolonização? Basicamente, como era essa colonização? A gente está falando aí do século XIX e XX, bem atual. E esse processo de colonização ele foi conhecido como o imperialismo. O que foi o imperialismo? No auge da industrialização, do mundo globalizado, os países mais desenvolvidos, basicamente Inglaterra e França, eles estabeleceram um maior domínio, principalmente nas regiões de África e Ásia. Por uma questão geográfica, por uma questão de mão de obra, por uma questão de mercado consumidor, por fatores econômicos, Inglaterra e França priorizaram o domínio sobre África e Ásia. Como que eles estabeleciam esse domínio? Um domínio econômico, onde eles impunham de alguma maneira, e essa maneira assim, basicamente através da imposição militar ao domínio, e a imposição econômica. Eles estabeleciam relações comerciais somente com os países que Inglaterra ou França ou outros países imperialistas, Estados Unidos entra nessa brincadeira, Japão entra nessa brincadeira, Alemanha sempre está por ali mordendo pela beirada, mas no processo de imperialismo sobre a África e a Ásia, os 2 países que mais imperam são Inglaterra e França. Bom, dito isso, a gente tem que pensar agora qual o contexto que gerou essa descolonização. Como foi que aconteceu? Basicamente assim, pós Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que desde o fim da Primeira Guerra Mundial a Europa ficou bem desestruturada. Já na Segunda Guerra Mundial, houve uma ruptura mesmo na Europa, no sentido de que metade da Europa tornou-se de um bloco, o bloco capitalista, e a outra metade praticamente tornou-se do bloco socialista. E aí a gente tem que pensar que são 2 ideologias, 2 sistemas econômicos completamente diferentes. O que gera, nesse sentido, a necessidade da descolonização ou o start para que esses 2 continentes, Ásia e África, conseguissem lutar pela sua descolonização? E talvez o principal é o que? Só houve essa ruptura, essa mudança no cenário europeu porque, num determinado momento da Segunda Guerra Mundial, os países ditos capitalistas se uniram aos países ditos socialistas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representada aí na maioria pela Rússia, e os países capitalistas, representados por Inglaterra, França, Estados Unidos, eles vão se unir num determinado momento da Segunda Guerra Mundial para sufocar um mal maior. Qual era esse mal maior? O nazismo. E por que essa união vai representar a descolonização da África e da Ásia? É bem simples entender isso. O nazismo pregava o antissemitismo, ou seja, a perseguição a um grupo X da sociedade alemã. A gente sabe muito bem que esse grupo X eram os judeus.
Essa perseguição, ela vai trazer no mundo globalizado uma ideologia de que já é ultrapassado essa ideia de você exercer o seu domínio através da força armada, através da violência, sobre qualquer outro grupo, qualquer outra etnia, qualquer outro país. E o imperialismo ele era assim, né? Eles estabeleciam o seu domínio sobre esses continentes por meio da imposição militar e da imposição econômica. Então, se eles se uniram para acabar com um país, com um partido, com um exército que pregava esse abuso de poder, não é condizente permanecer com esse abuso de poder nos continentes. Então é uma questão de lógica. Se nós lutamos contra um país opressor que usa a força armada para estabelecer o seu domínio, nós não podemos ser esse país que estabelece esse domínio por força armada. Então a Segunda Guerra Mundial corrobora no sentido de que facilita para a Ásia e a África juntarem essa ideologia da união dos dois blocos para anular o nazismo e, consequentemente, anular essa pressão, esse domínio por forças militares e por forças econômicas. Sabendo disso, então, os países da Ásia e da África eles começam o seu processo de revolução, o seu processo de descolonização. A gente sabe que a história ela nunca é repentina, da noite para o dia acontece, né? Ela é de fato periódica, ela é uma história complexa porque ela tem que ir desenrolando. E tem que ir desenrolando por quê? Para um país se tornar independente, ele não pode simplesmente querer, ele tem que ter condições, ter apoio e ser reconhecido como um país independente. Então a condição era o quê? A Europa está deflagrada, né? Todo mundo, todos os países que se envolveram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles perderam poder econômico. Perdendo o poder econômico, não tem como eles manterem as suas forças militares nas suas colônias, né? Manter o seu império nessas colônias. E aí, a partir do momento que elas não têm condições de manter o império, essas colônias começam a respirar e a cuidar da sua própria vida política e econômica. E é a partir disso, então, que esses países da Ásia, eles vão, só para vocês terem uma ideia como a história não é repentina, da noite para o dia, o período de descolonização da África ele se dá entre 1943 e 1979. A gente está falando aí do finalzinho da primeira metade do século XX e até o final, praticamente, da segunda metade do século XX. A gente pega um período bem grande, né? São 36 anos de processo de descolonização. E nesses 36 anos, a gente tem 27 países que conseguem se tornar independentes. E é justamente por conta disso. Lembrem que a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 45. E é durante a Segunda Guerra Mundial já que a Ásia começa a lutar pela sua independência e alguns países conseguem angariar apoio com outros países para poder ser reconhecido mundialmente como países independentes. Além disso, a gente tem aí 2 anos pós-Segunda Guerra, que é 1947, sabendo que a Segunda Guerra acabou em 1945, a gente tem uma luta particular pelo processo de independência, que é a luta da Índia. E por que é uma luta particular? Porque, como eu afirmo em todas as aulas que a gente fala de revoluções, de independências, o país ele só consegue promover uma revolução, uma independência, se ele tiver um líder ou alguns líderes a seguir. A Índia ela tinha esse líder, que era Mahatma Gandhi. Mahatma, para vocês terem uma ideia, é uma palavra que quer dizer um grande líder, um bom exemplo, né? Então Mahatma Gandhi ele serve como um grande líder da Ásia, principalmente da Índia, que era a sua região, pela luta contra o domínio inglês, né? Que a Inglaterra era a principal dominadora da Índia. Mas essa luta, quando a gente fala em luta, a gente pensa em luta corporal, em guerra, em violência. Era muito interessante a filosofia do Gandhi, que ele propunha à sociedade hindu, à sociedade da Índia, a luta sem luta, a luta através da paz. Por mais que você fosse agredido, você não revidaria, porque a paz uma hora ia vencer o mal, ia vencer a violência. E Gandhi é tão importante para a história
da conscientização da Índia pela luta através da não violência, que quando o indiano não respeitava essa determinação, essa orientação de Gandhi, ele entrava em greve de fome. E a greve de fome, teve algumas das greves de fome que ele entrou, que quase chegou ao óbito. Então ele mostrava dessa forma para todos os indianos que era necessário se privar da violência para conseguir chegar ao objetivo maior, que era a independência da Índia, né? E aí ele, com essas atitudes também, da não violência, do pregar a não violência, ele consegue mostrar para os demais países de que não cabe mais esse sistema metrópole-colônia, não cabe mais esse domínio dos ingleses sobre a Índia. E aí, consequentemente, vai conquistando a opinião popular e vai tendo apoio de outros países para lutar contra esse domínio inglês. E aí a gente sabe do contexto econômico, fim da Segunda Guerra, a Europa está deflagrada, não tem condição de manter seu exército, e Gandhi, com essa filosofia da luta, sem a luta, né, da tentativa de independência através da paz, ele consegue conquistar então a independência da Índia em 1947. Ponto. Encerramos aí a descolonização da Ásia. Só para a gente recapitular, são um período de 36 anos que ocorreu a independência dos países da Ásia. Dentre esses 36 anos, 27 países conseguiram se tornar independentes. Isso só foi possível por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, a Europa está deflagrada, não tem condição econômica de estabelecer o seu domínio econômico e militar, porque para manter um exército você precisa de dinheiro, e aí os países começam a se articular e perceber que é necessário, que é possível lutar pela sua independência, até porque durante a Segunda Guerra Mundial a luta maior foi através da união entre capitalistas e socialistas para acabar com um exército que pregava o domínio pela força. Então não era condizente mais os países imperialistas estabelecerem o seu domínio pela força. Se eles lutaram contra isso, eles não podem permanecer nesse sistema. Então foi até um facilitador, o fim da Segunda Guerra Mundial foi um facilitador para que a Ásia se tornasse independente. Beleza? E aí a gente tem o mesmo contexto histórico, é o mesmo período, a mesma filosofia que vai proporcionar também a descolonização da África. Na descolonização da África, fica marcado para a gente uma luta também particular e um personagem extremamente importante, tanto que posteriormente ele foi até eleito presidente da África do Sul. Fala aqui do Nelson Mandela. Qual que é a presença, a importância do Nelson Mandela para a história da descolonização da África? Assim como Gandhi fez na Índia, Mandela também incentivava os africanos a lutarem sem violência. E na África ainda tinha um fator preponderante, que era a disputa pelo domínio territorial entre tribos, entre grupos africanos. Então não era só uma luta para se desvincular do processo de imperialismo, sair das mãos dos seus dominadores, mas era se reorganizar, se reestruturar internamente e acabar com essas lutas, essa segregação racial. A gente sabe aí que tem uma palavrinha-chave para a gente gravar, e aí história é isso, não é decorar, é gravar o contexto, é entender o momento histórico e prestar atenção nas palavrinhas-chave, que é o apartheid. O que é a política do apartheid? É a política da segregação racial. O que quer dizer isso? Existiam leis que determinavam exatamente onde brancos poderiam estar. Na verdade, brancos poderiam estar em todos os lugares, né? Determinavam onde os negros poderiam estar, qual a hora que eles poderiam estar e o que eles poderiam fazer, sabendo que a grande parte, principalmente da África do Sul, é quase que preponderantemente negra, né? Então é uma luta que vai gerar um desconforto gerado pelo racismo e que veio junto com esse domínio dos ingleses e dos franceses na região da África. Então Mandela ele vai liderar essa luta pelo fim do apartheid, pelo fim dessa política de segregação racial e, consequentemente,
por ele liderar essa luta e conseguir avançar com essa liderança, ele se tornou um preso político. Ele ficou preso por 27 anos. E preso porque estava pregando a paz, né? Os seus dominadores não aceitavam muito essa ideia. A gente volta aí, né? A Índia também tem essa coisa do Mahatma Gandhi, que lutava pregando sempre a paz. Ele não chegou a ser preso, mas ele teve que se privar da alimentação, por exemplo, para poder cativar os indianos e conseguir garantir o apoio de demais países. O Mandela, então, após a sua prisão, ele consegue, por meio de cartas, por meio do seu advogado, chegar até a população africana e continuar incentivando a luta pela paz, pelo fim do apartheid e tudo mais, até que acaba o apartheid, Mandela é liberado e em 1994 ele é eleito presidente da África do Sul. Gente, quando eu penso em colônia, quando normalmente as pessoas associam um processo de colônia, a gente vai lá em 1492, quando Colombo encontrou aqui, descobriu a América, 1500, né, Portugal chegou no Brasil. Não dá para imaginar que em 1994, isso é 30 anos atrás, 32 anos atrás, tinham países colonizados. É muito irreal, é desumano. E por que isso acontece? E a gente ainda tem, por exemplo, a Guiana Francesa aí, né, ainda sofre um domínio da França. Mas por que ainda existe isso? Porque os países sedentos pela sua economia, pelo seu crescimento econômico, eles extrapolam os limites da humanidade. E graças a essa extrapolação do Hitler, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que num dado momento alguns países tiveram que se voltar contra isso e perceber que eles estavam errando. Se não voltaram atrás no sentido de liberar as suas colônias, pelo menos eles foram sendo contaminados por essa ideologia de que o domínio pela força militar, pela imposição bruta já não era mais suficiente. E é com isso então que a Ásia e a África conseguem aos poucos irem lutando e conseguindo o seu processo de independência. Beleza? É isso aí. Então, só para recapitular, fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa lutou contra o domínio do nazismo, que pregava esse domínio militar, maciço e tudo mais, e consequentemente esse domínio já não era mais condizente. Por não ser mais condizente, pela Europa também já não ter condição financeira de manter o seu domínio sobre as suas colônias, que essas colônias da Ásia e da África vão se unir, vão juntar os seus esforços e buscar por meio dos seus grandes líderes, no caso Mahatma Gandhi na Ásia e Nelson Mandela na África, eles vão conseguir articular as suas populações, os seus países a lutar pelo seu processo de independência e paulatinamente esses países vão conquistando a sua independência e a gente chega ao fim do imperialismo, aí quase beirando o século XXI. É um período muito longo, né? Todo o século XX ele passa pelas duas guerras, passa pela Guerra Fria também, que é tema da próxima aula, e consequentemente ele passa pelo processo de descolonização dos continentes asiático e africano. É isso aí, pessoal. Curtiu? Dá um like no vídeo. Não curtiu? Dá um like também para dar uma força. Compartilhem, assinem o canal aí e divulguem, porque conhecimento é tudo na vida. Um abraço, valeu!